Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos juntos em mais um vídeo desse quadro Qual a diferença? Agora um assunto de química orgânica. Qual a diferença entre o monoetileno glicol e o dietileno glicol? Vamos lá. Primeiro, os sinônimos. Os nomes usuais, ou seja, nomes comuns, que não são os nomes oficiais desse composto são monoetileno glicol, representado por MEG, monoetileno glicol, ou simplesmente etileno glicol. O nome até mais usado é etileno glicol, mas ele também é sinônimo de monoetileno glicol. A molécula de monoetileno glicol é essa daqui, ó, CH2, OH. A função orgânica presente nesse composto, portanto, é a função álcool. Ele é um diálcool, também chamado de diol, porque tem duas vezes o grupo H. Quando a hidroxila está ligada em um carbono saturado, a gente diz que a função orgânica é álcool. Então, ele é um diálcool, um diol. A sua fórmula molecular é C2H6O2. O seu ponto de ebulição é 197 graus Celsius. O nome oficial, nome sistemático, nome IUPAC do monoetileno glicol é etano 1,2-diol. Quais são os usos desse composto, Alexandre, do monoetileno glicol? Ele é usado como matéria-prima para fazer poliésteres, inclusive o PET, aquela garrafa PET, esse monoetileno glicol é matéria-prima para a formação desse poliéster que compõe as garrafas PET. Ele é usado em tintas, colas, é usado como anticongelante, porque ele diminui o ponto de congelamento da água, e como um líquido de refrigeração, porque ele dissipa muito bem o calor. Um líquido, porque o seu ponto de ebulição é 197 graus Celsius, ou seja, ele só passa de líquido para gás ou para vapor a 197 graus Celsius. Portanto, na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ele está na fase líquida. Então, é usado como um líquido de refrigeração, por dissipar muito bem o calor, e como anticongelante devido a uma propriedade que a gente estuda lá na fisicoquímica, chamada de crioscopia. O que é crioscopia? É a diminuição do ponto de congelamento do solvente quando você adiciona um soluto não volátil a esse solvente. Quando você coloca açúcar, sal dentro da água, o ponto de congelamento da água diminui. Ela não congela mais a 0 grau, ela congela abaixo de 0 grau. Pois quando você coloca também o monoetileno glicol na água, diminui o ponto de congelamento. Então, ele é utilizado em países frios com essa finalidade. Para que a água não congele no radiador, né, em países muito frios, é colocado monoetileno glicol nessa água. Dependendo da concentração de monoetileno glicol na água, quanto maior a concentração, menor o ponto de congelamento. Então, dependendo da concentração, esse ponto de congelamento pode ser menos 15 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, menos 30 graus Celsius. Então, vai ser muito difícil esse líquido que está no radiador congelar. Por quê? Porque agora o ponto de congelamento está muito abaixo de 0 graus Celsius. Tanto diminui o ponto de congelamento, que é a crioscopia, como também aumenta o ponto de ebulição, que é a ebulioscopia. Ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição do solvente quando um soluto não volátil é dissolvido nesse solvente. Pois quando você coloca monoetileno glicol na água, ela não entra mais em ebulição a 100 graus. Ela entra em ebulição acima de 100 graus. Dependendo também da concentração, 110, 120 graus Celsius. Então, isso também é muito bom. Que, por exemplo, aqui no Brasil, em geral, nós não teríamos problema com esse congelamento, mas mesmo assim ainda se coloca. Mas o ganho seria que agora a água com monoetileno glicol, ela só vai entrar em ebulição, ou popularmente ferver, em temperaturas muito superiores a 100 graus Celsius, 120, 130, 140, dependendo da concentração de monoetileno glicol. Ele é um líquido incolor,
inodoro, não tem cheiro e de sabor doce. É muito solúvel em água, por quê? Porque ele forma pontes de hidrogênio com a água. Essas duas hidroxilas desse álcool, desses dois álcoois, desse diol, vão formar pontes de hidrogênio com a água, então ele é muito solúvel em água. Ele é moderadamente tóxico. Estima-se que a dose tóxica, não é a dose letal, a dose tóxica para seres humanos seja em torno de 786 miligramas por quilo. 786 miligramas por quilo, menos de 1 grama por quilo. E essa toxicidade se faz sentir no sistema nervoso central, no coração e nos rins. É lógico que, dependendo da concentração, ele pode ser letal. Inclusive, há sim relatos de óbitos por contaminação com monoetileno glicol, não só de homens, como também de animais, até pelo fato dele ter o sabor doce. Então, isso é o que a gente precisa saber sobre o monoetileno glicol ou etileno glicol. Vamos agora ver a diferença dele para o dietileno glicol, representado por DEG, dietileno glicol, também chamado de éter de glicol. Essa é a sua fórmula molecular, essa é a sua estrutura. CH2, ele tem duas hidroxilas, então também é um diol, mas tem a função éter. Então, primeira diferença, quimicamente falando, o monoetileno glicol é um diálcool, é um diol. O dietileno glicol, ele também é um diálcool, é um diol, mas tem também a função éter. Oxigênio entre carbonos tem também a função éter. A sua fórmula molecular é C4H10O3. O seu ponto de ebulição é 245 graus Celsius. E o seu nome IUPAC, o nome preferível, é 2 oxibis-etan-1-ol. Muitos alunos não sabem por que essa diferença. Monoetileno glicol e dietileno glicol. Por que o prefixo mono? Por que o prefixo di? Tem alunos que pensam que o mono é porque só tem uma hidroxila e o di porque tem duas hidroxilas. Já está errado. Tanto o monoetileno glicol é um diálcool, um diol, como o dietileno glicol é um diálcool, é um diol, tem duas hidroxilas. Então, Alexandre, por favor, me explica por que no nome usual tem esse prefixo mono e ali o prefixo di. Esse mono e esse di é por causa desse grupo divalente chamado etileno. O etileno é esse grupo que tem CH2 e duas valências livres, uma valência livre em cada carbono. O monoetileno glicol só tem o grupo etileno uma vez. O dietileno glicol tem o grupo etileno duas vezes. Daí esses prefixos mono e di. Vamos conferir? Por que monoetileno glicol? Aí você explica para os seus amigos que não entendiam isso. Ora, monoetileno glicol é porque o grupo etileno, que é o CH2 com duas valências livres, uma valência em cada carbono, é um grupo divalente, só aparece uma vez. No dietileno glicol aparece duas vezes, ó. CH2 divalente, CH2 divalente. É lógico que esse nome monoetileno glicol e esse nome dietileno glicol não é o nome oficial, não é o nome sistemático, o nome IUPAC, mas é o nome usual e até o nome mais usado. E realmente faz sentido esse prefixo mono no monoetileno glicol, porque o grupo etileno só aparece uma vez, e esse prefixo di no dietileno glicol, porque o grupo etileno aparece duas vezes. Quais são os usos do dietileno glicol? Ele é usado também nas indústrias de plásticos, de tintas. É lógico que quando dissolvido em água, ele também apresenta crioscopia e ebulioscopia. Crioscopia diminui o ponto de congelamento da água. Ebulioscopia aumenta o ponto de ebulição. Mas ele é altamente tóxico. A sua toxicidade, principalmente para humanos, é muito grande. Então, jamais se recomendaria
o uso do etileno glicol para diminuir o ponto de congelamento, para aumentar o ponto de ebulição da água, ou como um líquido de refrigeração, de forma alguma, porque ele é altamente tóxico. Ele é um líquido claro, inodoro, não tem cheiro e é bastante solúvel em água, porque também vai formar pontes de hidrogênio com a água. Tanto essas hidroxilas como esse oxigênio do éter formam pontes de hidrogênio com a água. Como eu disse, ele é altamente tóxico. A sua dose letal estimada para humanos, e aí quero já adiantar que os dados para humanos são muito limitados e até controversos. Em diversas fontes a gente vê informações diferentes para o dietileno glicol. A dose tóxica não é a letal, a dose tóxica para humanos é de 0,14 miligramas por quilo a dose estimada. Veja como ele é muito mais tóxico do que o monoetileno glicol. A dose tóxica não é letal, a dose tóxica do monoetileno glicol para humanos é estimada em torno de 786 miligramas por quilo, menos de 1 grama por quilo de massa corpórea. Já aqui, ó, apenas 0,14 miligramas do dietileno glicol para cada quilo de massa corpórea do indivíduo. Então, isso aqui já faz a pessoa apresentar os principais sintomas, que são náuseas, vômito e dor abdominal. Estima-se que a DL50, que é a dose letal para 50% dos indivíduos, para adultos, seja em torno de 1 ml por quilo. É uma dose letal relativamente baixa, apenas 1 ml por quilo de massa corpórea. Já em outras fontes, a gente vê a dose letal como de meio grama até 2 gramas por quilo de massa corpórea. Quando a pessoa tem uma intoxicação por dietileno glicol, se não for tratado, então se a concentração tiver sido alta, o quadro pode evoluir para insuficiência renal, alterações neurológicas e óbito. Também, procurando na literatura, você vai encontrar óbitos por contaminação com dietileno glicol. Então, está aí tudo o que você precisava saber, quimicamente falando. Qual a diferença entre monoetileno glicol e dietileno glicol? Monoetileno glicol, porque só tem uma vez esse grupo etileno, que é um grupo divalente e é um diálcool, um diol. Dietileno glicol, porque tem 2 vezes esse grupo etileno, que é um grupo divalente, e é um diálcool, um diol, mas é também um éter. E quanto à toxicidade, a dose tóxica do monoetileno é quase 1 grama por quilo de massa corpórea, né? 786 miligramas. Já o dietileno glicol, apenas 0,14 miligramas por quilo, já é tóxico, a pessoa já pode começar a apresentar sintomas de náuseas, vômito e dor abdominal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu lhe convido a inscrever-se para ter acesso a todos os conteúdos, a todos os vídeos. Ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que são postados todas as semanas. Clique em gostei, dá um joinha para ajudar no crescimento do canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, deixe o seu comentário, qual é o vídeo que você quer ver aqui nesse quadro, qual a diferença? No vídeo de hoje, aprendemos tudo com foco na química entre as diferenças do monoetileno glicol e do dietileno glicol. A gente se vê nos outros vídeos desse canal. Um grande abraço e até a próxima!